Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química para o Enem. Você, educando do ensino médio diurno, você, educando do ensino médio noturno, você da educação de jovens e adultos, todos sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química preparatória para o Enem. Eu sou o professor Leonardo Medeiros e vou estar com vocês, nessa mais uma jornada. Hoje nós vamos falar da continuidade àquela aula que nós começamos a falar sobre calor, sobre esse movimento de energia, né? E nós vamos falar hoje sobre entalpia e lei de Hertz. Muito importante esse conteúdo para o Enem. Está se aproximando a prova, hein, galera? Vamos ficar esperto aí, dedicar ao estudo, não desanimar, que já o exame está chegando aí. Bom, vamos hoje compreender um pouco sobre o que é essa lei de Hertz, né? Interpretar corretamente os dados de um exercício, ver quando é necessário ou não alterar, fazer alguma modificação na equação termoquímica e vamos ver questão de Enem e de vestibulares. Na aula passada nós falamos sobre essa variação de energia, esse movimento do calor ali, que nós demos o nome de entalpia, não é? E o que a lei de Hertz diz? Diz o seguinte, que a variação da entalpia em uma dada reação química, o que é interessante nela é o estado inicial e o estado final. Tá? Os intermediários não têm muita importância para a gente, desde que essas reações ocorram em etapas sucessivas. Tá? Se for em etapa única, é aquele valor somente. Então, a variação da entalpia não depende, basicamente, das etapas intermediárias, e sim da inicial e da final. Vou fazer uma analogia aqui, uma conta bancária. Então, no início do mês, você tem um saldo bancário ali. Aí, durante o mês, entra depósito nessa conta, sai retirada nessa conta, e vão se fazendo assim, depósitos e retiradas nessa conta durante o mês. E no final do mês você tem o saldo final. O que foi importante você saber aqui? É o que você tinha no início agora e o que você tem no fim. Essa movimentação toda que teve durante o processo, ele não vai influenciar tanto no resultado final seu. É apenas o que você tinha no início e o que você tem no final agora, que são dados relativamente importantes. Então nós vamos pensar sempre para resolver a equação, o inicial e o final. Tá? Algumas dicas que são muito importantes para resolver problemas envolvendo a lei de Hertz. Se eu tiver que multiplicar ou tiver que dividir uma equação termoquímica, eu devo multiplicar o valor do ΔH ou dividir o valor do ΔH pela mesma quantidade que eu multipliquei a equação, tá? Agora, se eu tiver que inverter uma equação termoquímica, eu tenho que trocar o sinal do ΔH. Nós vamos fazer alguns exercícios na prática e eu vou falando com vocês como fazer isso, tá? Mas guardem essas informações que são muito importantes para a resolução das atividades. Vamos fazer uma atividade aqui. Essa atividade do Enem de 2016. Ele diz que o benzeno é um solvente importante na indústria, né? Ele pode ser obtido pela trimerização do acetileno e ele nos dá essa equação. Então ele nos fala, olha, eu tenho um reagente e ele vai se transformar no benzeno no final. Qual que é o meu objetivo? É ter o benzeno no final. E ele nos deu a informação que ela ocorre em algumas etapas. Vamos observar aqui o seguinte. Eu tenho o etileno no início, no reagente. Então, olhando essa reação 1, olha, ele está antes da seta. Ele está antes da seta. Olhando essa reação 1, ele também está antes da seta. Então tá ok, não preciso fazer nada com ela. Tá?
Agora, esse meu C6H6, ele está depois da seta. E na reação que ele me mostrou aqui, olha, ele está antes da seta. Ele está antes da seta. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inverter essa reação. Porque eu preciso dele nos produtos, eu não preciso dele nos reagentes. Quando eu inverter essa reação, ou seja, eu vou escrever ela no sentido contrário, eu também vou ter que trocar esse sinal. Ó. Já que eu estou invertendo a reação, se nesse sentido ela é exotérmica e libera calor, no sentido contrário, ela é endotérmica e absorve calor. Então eu também vou ter que trocar. O sinal é negativo, ele passará a ser positivo. E ele quer saber a variação da entalpia nesse processo, né? É mais próximo de qual valor aqui? Então vamos lá. Eu tenho a minha reação, onde eu quero o benzeno no final. Eu inverti aqui, né? Percebam que eu já troquei o sinal, tá? Troquei o sinal, porque eu inverti a reação, escrevi ela no sentido contrário. Uma outra coisa que temos que ficar atento aqui agora. Eu tenho 3 mols desse reagente. E aqui na equação eu só tenho 1. Então eu preciso multiplicar aqui por 3, ó. Preciso multiplicar por 3. Então eu coloco um 3 aqui. Aqui eu coloco um 3, 3 vezes 5, 15, né? Aqui é um 2, multiplicando por 3, ele vai virar 6. E aqui eu tenho 1, multiplicando por 3, ele vai virar 3. Se eu multipliquei esses valores, eu também tenho que multiplicar a energia, não é? Então esse ΔH, eu tenho que multiplicar ele por 3, olha lá. Ele é menos 310 vezes 3, ele é menos 930. Ele é menos 930. Bom, fiz já todos, já inverti, já multipliquei. Agora, o que eu tenho que fazer? Se eu tiver substâncias iguais de lados opostos da seta da reação, eu posso cancelá-la. Se eu tiver substâncias iguais do mesmo lado da seta, eu tenho que somá-las. Então, olha, eu tenho 15O2 antes da seta e eu tenho 15O2 depois da seta. Então, eu posso cancelá-lo. Tenho mais alguma coisa aí que está igual dos dois lados? Eu tenho água. 3 águas aqui, 3 águas aqui. Então, eu posso cancelá-la. Posso cancelá-la. E agora eu não tenho mais nada que eu possa... Ah, não, tenho sim, olha, tenho CO2 aqui. 6 CO2 aqui, 6 CO2 aqui. Posso cortar. E agora eu não tenho mais nada. Então, o que eu tenho? Eu tenho 3 C2H2 que me produzem C6H6, que era aquela reação. Nessa reação de baixo eu não fiz nada, né? Então, o valor é o mesmo. O ΔH é igual a mais 780. Então, aqui eu faço apenas uma conta simples, né? Ou seja, 930 e eu subtraio 780, que vai dar 150. O sinal aqui predominante é o negativo, né? Menos 150. O que é menos 150? É energia negativa? Não. Quer dizer que é uma reação endotérmica, que libera 150 quilocaloria. Bom, vamos ver as opções? As opções seriam a letra B, né? Nessa reação, a liberação de 150 quilocalorias. Vamos para mais um exemplo. Enem de 2019. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita.
e a magnetita e a ustita. Tem mais fórmula dela, né? Vocês já perceberam que o final ita aqui, né, tem a ver com mineral. Na siderúrgica, o ferro guso é obtido pela fusão desses minérios. E uma das etapas desse processo é a formação do monóxido de carbono, o CO gasoso, que é utilizado para reduzir o óxido de ferro. E ele nos deu aí a reação. E ele quer saber no final quanto que vai liberar de energia aí, né? Vamos analisar essa reação. Olha, primeira coisa, eu tenho que ter o óxido de ferro antes da seta. Eu olho aqui nas minhas reações, olha aqui, ó, o óxido de ferro antes da seta. Tá ok, não preciso invertê-la. Não preciso. Eu tenho que ter o CO, eu tenho que ter o Fe sólido depois da seta. Vou procurar aqui, olha, meu Fe está aqui, ó. Ah, ele está depois da seta também. Então eu não preciso alterar essa reação. Já está igual lá em cima. No final, eu tenho que ter essa equação aqui, tá, galera? Bom, eu tenho que ter o CO2 depois, né? E eu tenho CO2 depois da seta. E eu tenho CO antes da seta. Então, não preciso alterar nenhuma dessas equações. Todas vão ser continuando escritas da mesma forma. E ele pergunta: qual é o valor mais próximo do ΔH em kJ, olha, por mol de FeO. Ele quer saber por mol de FeO, de óxido de ferro. Vamos entender aqui. Nós não precisamos inverter nenhuma reação. Já chegamos a essa conclusão. Ele quer 1 mol de FeO. Acontece que aqui eu tenho 3 mols, olha. Você pode muito bem dividir por 3 ali e chegar na conclusão de 1. Mas eu vou deixar essa etapa por final, porque eu achei que é uma forma de resolver mais fácil, tá? Então nós já sabemos que não temos que alterar nenhuma reação, é basicamente balanceamento. Olha só, eu tenho aqui, ó, F3O4, né? Eu tenho aqui F3O4. Só que eu tenho 2 F3O4 e aqui eu só tenho 1. Para eu cancelar, eu preciso multiplicar por 2. Então eu vou multiplicar aqui tudo por 2, ó. Vou multiplicar tudo aqui por 2. Tudo aqui. Então aqui era 3, vai virar 6. Aqui era 1, vai virar 2. Aqui era 1, vai virar 2. Aqui era 1, vai virar 2. Não é? E aqui também eu vou multiplicar por 2, tá? Então vou colocar aquele ΔH aqui embaixo, aqui, ó. O ΔH. Ele era menos 36, eu multipliquei por 2, então ele foi menos 72. Bom, então ó, eu tenho 2 Fe3O4 antes da seta, eu tenho 2 Fe3O4 depois da seta. Eu já posso cortar. Não é? Olha agora, eu tenho 3 Fe2O3 depois da seta, e aqui eu só tenho 1. Então, eu multiplico essa de cima por 3. Multiplico essa de cima por 3. Então, eu coloco, ó, aqui é 1, vira 3. Aqui é 3, vira 9. Aqui é 2, vira 6. Aqui é 3, vira 9. Vira 9. Multipliquei por 3, eu multiplico a energia também. Então, o ΔH, ele fica menos 75. Agora, eu posso cortar isso aqui, ó, que está em lado oposto. Eu já posso cortar os dois.
Tem mais alguma coisa que eu posso cortar? Eu vou olhar aqui, olha. CO2, eu tenho do lado de cá e eu tenho do lado de cá. Do lado de cá eu tenho 2 com 1, 3. Do lado de cá eu tenho 9. Então eu posso consumir esses 3 com aquele 9 e ainda vai sobrar 6, ó. Vai sobrar 6. Vai sobrar 6. CO2, eu tenho 2 com 1 aqui, ó, do mesmo lado, 3. E eu tenho 9 do lado oposto. Eu posso cortar. Eu posso cortar. Ainda me sobra 6. E agora eu não posso cortar mais nada. Essa energia eu não alterei. Vou somar ela aqui, tá? ΔH é mais 47. O que me sobrou? Me sobrou aqui, ó, 6 FeO não é? Me sobrou 6 monóxido de carbono. Me sobrou 6 ferros metálicos e me sobrou 6 CO2. Qual que era a energia? A energia deu total, fazendo a soma aqui, 100 kJ. Qual que é a pergunta? A pergunta não era por mol, só que agora você tem 6 mols. Então, nós temos o 100 kJ, em 6 mols. E ele quer saber por 1 mol. Então, se você tiver 1 mol, você vai ter X. X é igual 100 dividido por 6. X é igual 100 dividido por 6 dá aproximadamente 17. Né? Aproximadamente 17. Aproximadamente. Então percebam que nós tivemos que avaliar as reações, se teriam que ser invertidas ou se não. Depois que nós entendemos que não precisavam ser invertidas, nós multiplicamos aquelas que eram necessárias para o balanceamento das reações. Não é? Depois que nós fizemos o balanceamento das reações, aí nós chegamos à nossa reação final, tá? Opção letra B, né? Menos 17. Eu gostaria de voltar aqui e dar uma dica sempre para vocês. Gente, olhem essa reação que está no enunciado. Ela é aquela reação que terá que ficar aqui, ó, tá? Ela é a sua equação final. Então, você vai trabalhar com todas essas reações intermediárias a fim de obter a reação final para eles aí. Então, é isso que é a nossa lei de Hertz. É isso que a lei fala. Importa o estado inicial e o estado final. Tá? Fica a dica para vocês. Analisem com carinho o enunciado da questão. Após interpretar, veja se será necessário inverter alguma das reações intermediárias. Se for o caso de ter necessidade de inverter, você inverte também o sinal do ΔH. Se não for o caso, como desse exemplo, onde foi necessário apenas multiplicar, você também multiplica o ΔH. Tá? E depois você faz aquela relação estequiométrica. E aí você consegue chegar ao resultado da questão. Então, continuo convidando vocês a estudar mais uma vez para o Enem, façam as atividades do PET, tá? Vejam mais videoaulas, acompanhem as aulas do ensino médio, tire dúvidas com seu professor e se prepare cada dia mais para o Enem sem perder a motivação. Nos vemos na próxima aula. Um abraço e muito obrigado.